Bom dia a todos e bem-vindos à 13ª sessão da Abreu Advogados Forward Sessions. Sou Manuel Santos Vítor e sou um dos coordenadores da área de comercial e M&A da Abreu Advogados. As Abreu Advogados Forward Sessions são webinars para o debate de temas do interesse da economia nacional e não só, focados na procura de soluções e caminhos sustentáveis às estruturas empresariais. Esta iniciativa está inserida no âmbito Helpdesk Covid-19, que é uma equipa multidisciplinar da Abreu Advogados preparada para aconselhar e acompanhar na antecipação de desafios e na definição estratégica de cenários e respostas com vista à sustentabilidade empresarial. Convidamos todos os que agora assistem a este webinar a visitar o site abreuadvogados.com, na nossa página Helpdesk Covid-19 para mais informação. Vamos então dar início à sessão de hoje, que é uma sessão dedicada e que tem como mote o mundo pós-Covid, uma nova era do comércio mundial, com ponto de interrogação, onde pretendemos falar sobre o impacto desta atual pandemia na economia mundial e debater possíveis cenários. Para a sessão de hoje, temos muito gosto em ter connosco o António Casanova, CEO da Joint Venture Unilever FIMA desde 2009 e CEO da Galo Worldwide desde 2019, a quem agradecemos imenso ter aceito o nosso convite. Obrigado. António Casanova é alguém que dispensa apresentações, quem acompanha o mundo da economia portuguesa. É um dos mais notáveis gestores portugueses na liderança de uma empresa global. Não sei bem como, mas ainda arranja tempo para muitas outras atividades. Algumas delas é presidente da Associação Portuguesa de Anunciantes, é presidente do Conselho de Supervisão da Associação dos Antigos Alunos da Nova SBE e um grande esteio de apoio ao novo campus da Nova SBE em Carcavelos, é governor do Colégio de St. Julian's, pertence ao Conselho Geral de Supervisão do Observador, é presidente da Fundação Make-A-Wish Portugal e da Fundação Girl Move. Foi presidente da Unilever Espanha, cargo que acumulou com as funções em Portugal entre 2016 e 2019, foi consultor na McKinsey e CEO na Ótimos entre 2000 e 2005. Foi também administrador da Sonaicom e da Sonai Sierra e administrador não executivo do Público e da Eurocash na Polónia. Esta sessão está pensada para durar cerca de 1 hora, começando com esta apresentação e será depois seguida de uma conversa com o nosso convidado, António Casanova, da minha parte, e do meu sócio, Hugo Teixeira, que conseguem ver aqui do meu lado, como estivermos. Recebemos muitas perguntas das pessoas que se inscreveram para este webinar e, portanto, vamos integrar essas perguntas na nossa conversa, condensámos-las por tópicos e acredito que conseguiremos abranger uma boa parte dos temas que foram suscitados pelos nossos convidados, a quem agradecemos pelos inscritos, aliás, e também convidados, a quem agradecemos as suas perguntas. Falando então do tema e para introduzi-lo, preparamos aqui um pequeno texto que eu leria para dizer o seguinte: o mundo tornou-se global, porque a tecnologia, os conhecimentos e também o direito o possibilitaram, e isso mesmo foi pretendido pelos países, pelas organizações internacionais e pela economia, neste caso pelos Estados, pelas empresas, pelos consumidores, ou seja, pelo mercado. Em particular, assistiu-se ao surgimento de grandes empresas globais que protagonizaram esse movimento para o mundo estar tão conectado. Estabeleceram-se linhas globais de produção e de distribuição desses produtos e torna-se muitas vezes difícil ou mesmo irrelevante dizer de onde é um determinado produto, porque ele acaba por ser o contributo e o resultado da produção de muitos países. Essa origem, esse de onde deixou de ser importante, desapareceu esse nacionalismo económico. Mas este mundo global trouxe-nos também graves problemas, como sejam doenças surgidas num canto do mundo que não conhecem fronteiras e se espalham como uma mancha e alastram por todo o mundo. No século XX tivemos alguns fenómenos desse género, como a gripe espanhola em 1918, a gripe asiática de 1957-58 e a gripe de Hong Kong de 1968. Cada uma delas causou milhões de mortos. Já no século XXI lidámos com uma nova gripe de origem asiática em 2009, que veio a ficar conhecida como a gripe A ou gripe suína e que causou centenas de milhares de mortos. E agora temos o Covid-19. Vem da mesma zona do globo, parece ser uma constante em todos estes fenómenos e atravessou o mundo inteiro de forma fulminante em poucas semanas. O que é que acontece a seguir no mundo, na economia, na sociedade por causa do Covid?
No Economist, na semana passada, lia-se que apenas na Índia, por causa do lockdown, 140 milhões de pessoas terão perdido o seu emprego. O Banco Mundial estima que, por causa do Covid, 49 milhões ficarão em pobreza extrema. As economias europeias estão num sufoco, na sua maior crise desde 1929 ou desde a Segunda Guerra Mundial, e após 2 meses de paralisação global, 2 meses, 3 meses, empresas gigantescas atravessam enormes dificuldades, não obstante uma boa ou excelente performance com excelentes resultados nos últimos 10 anos de boom da economia mundial. É um bocadinho este o quadro que temos e começamos aqui com as primeiras perguntas. Vou passar a palavra ao meu amigo e colega Hugo. Obrigado, Manel. Olá, António, um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado também a todos os nossos convidados que nos estão a ouvir. E apresentado este quadro pelo Manuel, a primeira pergunta que temos aqui para o António é que como é que a pandemia impactou grandes empresas globais como a Unilever? Muito, e acho que dependeu também muito do tipo de negócio onde essas empresas estavam. Se há uma série de empresas e de indústrias que foram impactadas negativamente, também há uma série grande de empresas e de indústrias que foram impactadas de uma forma muito positiva. Os óbvios para já são todas as FANGs, o Facebook, a Apple, etc. Tudo que são empresas baseadas em comércio eletrónico disparou, tudo isso disparou. E esses negócios dispararam nestes últimos 2 meses e tornaram-se, já eram negócios grandes, muitos deles ou lucrativos ou perto da lucratividade. Estes últimos 2 meses tornaram os negócios ainda muito mais presentes do que já eram. Hoje de manhã estava a ouvir uns números hoje de manhã, só os videojogos, que é um subset deste negócio total, aumentaram 64% das vendas nos últimos meses. Portanto, quase duplicaram em tamanho em 2 meses. Mas isso é verdade para videojogos, é verdade para todos os aplicativos tipo Netflix, HBO, é verdade para grande parte do e-commerce. Houve negócios que, de facto, prosperaram imenso neste momento. Cá em Portugal é fácil de ver que todos esses Uber Eats, Globos, etc., também tiveram um field day durante estes 2 meses. Se isso é assim, grande parte da indústria mais tradicional sofreu no seu consumo. E sofreu, tipicamente, por uma de 2 razões. Aquelas que fazem business to consumer, porque uma grande parte dos hábitos dos consumidores mudaram, mas mudaram no sentido de retração ao consumo. Portanto, no total, temos menos consumo, tivemos menos consumo nos últimos 2 meses do que tivemos nos meses anteriores. Portanto, isso afetou particularmente indústrias que estavam muito dependentes do consumo próximo do trabalho. Portanto, tudo o que é horecas, centros comerciais, etc. É óbvio que essas desapareceram pelas restrições que tiveram, ou diretamente, ou pelo impacto das restrições que vieram a ter na mobilidade das pessoas. E aí tivemos verdadeiras hecatombes. Outras, que não são indústrias nossas, mas terão efeitos que perdurarão, turismo, aviação, tudo o que tem a ver com mobilidade, tiveram grandes impactos. Uma meia dúzia curta prosperou no setor que eu conheço melhor, que é bens de consumo. Também aqui houve diferenças notáveis em Portugal e a níveis mundiais. As que têm uma base de alimentação, Vide, Nestlé, cresceram bastante. As que têm uma base de higiene e produtos pessoais caíram bastante. O nível de higiene pessoal não se manteve, contrariamente aos nossos melhores desejos, não se manteve ao mesmo, com a mesma frequência que vinha a ter. E, portanto, há negócios tipo desodorizantes, shampoos, etc., caíram entre 10% e 20% nos últimos meses. Portanto, mesmo aqui, tudo o que é baseado em comida subiu, tudo o que é baseado em higiene pessoal caiu, tudo o que é higiene do lar cresceu. Este tempo deu às pessoas não só mais momentos para onde fazer, muitas delas fizeram o overhaul da higiene da casa, portanto, limpezas
gerais de uma ponta à outra, como tiveram preocupações acrescidas com tudo que tem a ver com a higiene. Portanto, tivemos um mundo muito balanceado, no sentido em que tivemos uma série de coisas boas e uma série de coisas más, mas acho que há duas ideias que talvez fosse útil tirar disto tudo. A primeira é: não é justo nem claro falar de um pós-Covid, porque isso provavelmente não existirá nos próximos anos. Ou seja, o Covid estará connosco 2020, 2021 de certeza, mais do que 2021, acho que é anybody's guess, mas os próximos 2 anos serão anos Covid. E isto porque não se espera que exista uma vacina muito rapidamente, e existe, se de todo, há muitos vírus tipos Covid que não têm a vacina, e que existe algum tratamento relativamente eficaz a curto prazo. Okay? E, portanto, podemos ter um mundo marcado pelo Covid que ainda pode durar 2 anos. Isso é claro. A segunda coisa que é clara é que isso pode levar, ou não pode levar, isso leva de certeza a algum tipo de recessão económica. O que também não se sabe é qual é a profundidade e a duração desta crise. Agora, ela já está connosco, e estará seguramente connosco alguns trimestres. Quantos? Não se sabe. Qual é a profundidade destes? Também não se sabe. Tenho a certeza que muitos tiveram a oportunidade de ir lendo aqui a maior parte algumas das estimativas que saem. Se há alguma nota positiva, é que as mais recentes tendem a ser mais otimistas que as primeiras. Portanto, fala-se mais hoje em dia de uma recessão em U do que no princípio, que era aquela famosa recessão em L, que cai depressa e depois demora imenso para recuperar. Agora pensa-se também, por causa de todos os estímulos que a grande parte dos governos que tinham dinheiro e, portanto, o podiam fazer, fizeram. A maior parte desses estímulos ajudarão a relançar algumas das grandes economias. E, portanto, nesse sentido, espera-se que algumas das grandes economias sejam relativamente ilesas e rápidas na sua recuperação, e que isso traga com elas a recuperação de algumas economias que sozinhas não se aguentariam, como é o caso da nossa. Porque não se aguentariam porque não têm. Porquê? Porque o Estado não tem capacidade de dívida para injetar mais dinheiro na economia. E, portanto, acho que essa receita já a levámos ad nauseam. Portanto, já não temos capacidade de continuar a usar. Vamos falar nisso mais tarde. São muitos pontos interessantes aí, e eu agora focava-me aqui um bocadinho só na questão dos bens de consumo que o António falou, e se calhar até já deu a resposta nesta primeira resposta, que é: se vamos ter um mundo Covid nos próximos 2 anos, quase certeza que se vai registrar uma aceleração do segmento do e-commerce, ou acho que esta estratégia tem que ser repensada ou redimensionada, tendo em conta o futuro próximo? Não, quer dizer, há duas coisas que sabemos. Que a primeira é: o e-commerce, no mínimo, quadruplicou nestes 2 meses. E quadruplicou mesmo naquilo que tinha sido historicamente em Portugal, e talvez aqui seja mais útil para todos centrarmos sobretudo em Portugal, mesmo aquilo que em Portugal tinha sido a forma mais difícil de, e desculpe o termo, mas é o termo técnico, de penetrar. Ou seja, a quantidade de lares ou de pessoas, conforme queiram calcular, que usa algum tipo de compra, sobretudo de fast moving consumer goods, no período de 3 meses, 1 ano, há muitas métricas possíveis, era relativamente baixo em Portugal. Muito, muito baixo. Dos mais baixos da Europa, não por uma razão cultural, mas por uma razão económica. Ou seja, em quase todos os países, os mercados de e-commerce de bens de consumo explodem quando existem operadores dedicados. Portugal nunca teve um operador dedicado. O e-commerce foi deixado sempre nas mãos dos 2 operadores
que também operam lojas físicas. O que leva a que, tipicamente, estes operadores tenham muito pouco interesse no desenvolvimento do negócio, que é pior do que o negócio base deles. É pior porque as margens são piores, é pior porque, em princípio, há menos consumo. Numa ocasião de e-commerce, há menos consumo do que uma visita a uma loja. Portanto, Claro. os dois operadores principais nunca tiveram grande interesse em Portugal em explodir o e-commerce. Isto é muito contrário a outros países, por exemplo, Espanha, onde existem operadores dedicados tipo Amazon. E, portanto, esses, não tendo um segundo negócio, aproveitam para fazer explodir o seu negócio principal. Ora, estes momentos, estes 2 meses de Covid, levaram a que as lojas tivessem sérias restrições e que houvesse uma vontade grande do público em comprar comprar à distância e através de entrega em casa. E os negócios quadruplicaram. Quadruplicaram é exatamente o número. Nos 2 principais clientes, os negócios grosso modo quadruplicaram. Mas mesmo assim atingiram níveis que ainda só roçam cerca de 2% das vendas totais. Portanto, e ainda mesmo assim são relativamente baixos. No entanto, o que fizeram é que obrigaram a experimentação a uma parte importante a alguma parte dos clientes. E a experimentação é sempre a primeira fase de adoção de novas tecnologias, de novos produtos. Portanto, houve uma quantidade de pessoas que experimentaram pela primeira vez esta forma de comprar. Aquilo que se sabe em todos os mercados é que após a adoção há uma percentagem, e essa é que varia muito, das pessoas que fazem repeat purchase, portanto, das pessoas que compram, que tornam a usar o mesmo produto ou o mesmo serviço da segunda vez. E, portanto, isso é que gera atração. Ora, a noção que temos é que a atração será elevada e, portanto, que haja um crescendo de e-commerce por causa da experimentação a que este período de confinamento obrigou. Portanto, por essa via, em bens de consumo, teremos sempre. Nunca teremos um mercado nunca é talvez demasiado perentório. É pouco provável termos um mercado muito desenvolvido até termos operadores dedicados. E não é muito claro que o nosso mercado mereça a atenção de operadores dedicados internacionais cedo, porque tem uma dimensão relativamente pequena, e que haja a vontade de haver operadores dedicados nacionais quando estamos frente a 2 das maiores companhias nacionais. Claro. E eu até me recordo, do início, a procura foi tão grande pelo e-commerce que as próprias plataformas, não só desses 2 players, mas de outros também, não responderam e não estavam estruturados para um tempo rápido de resposta às exigências dos consumidores. Pegando nesse ponto do e-commerce e das alterações que isso vai trazer, de certeza, no negócio, como é que o António acha que as grandes empresas globais se vão organizar ou reorganizar neste mundo, já não pós-Covid, mas ainda Covid e depois pós-Covid? Ou seja, se internamente ou na estrutura das empresas, se isto vai ter um impacto ou se vai acelerar algumas alterações que já estavam a ser postas em prática ou estavam em planos? Eu acho que impacto vai ter seguramente. Não é completamente claro ainda todos os impactos que vão existir. Não são completamente claros todos os impactos que vão existir. Se no princípio pensávamos que isto era um intervalo onde depois a estrutura iria voltar à forma que tinha, hoje em dia é relativamente claro que será muito mais que um intervalo e que no começo estaremos num setup muito diferente. E esta lógica podemos abordar de imensos sítios. Mas há 2 ou 3 coisas que são relativamente claras. Uma é a noção que existia de se querer que o
forma de trabalho de Agile fosse cada vez mais presente na vida das pessoas e que havia uma série de insistência há imensos anos para que as pessoas fizessem mais Agile na quantidade de horas que levam de trabalho. Isso, acho, claramente está connosco para ficar. Acho que este tempo permitiu duas coisas. Uma, permitiu às pessoas que fizeram o Agile perceber que esta forma de trabalho tem benefícios evidentes. Não quer dizer que seja a única forma de trabalho adotada, mas a possibilidade de se poder adotá-la em partes de dia, de vida, do ano, whatever, é claramente útil. Portanto, que existe uma vantagem em se poder fazer esta forma de trabalho com uma frequência que dependerá de pessoas para pessoas, de fase de vida para fase de vida, whatever. Mas, quer dizer, portanto, haverá mais pessoas a adotarem Agile porque isto lhes é útil à sua vida, não tenho dúvidas. Também as empresas, julgo que ficaram com a noção que esta forma de trabalho não é tão perigosa como aquilo que muitas vezes se julgava. Okay? E, portanto, o facto de termos as pessoas a trabalhar longe não é claramente igual a ter as pessoas a trabalhar no escritório, mas que não... mas que as empresas podem continuar a funcionar tipicamente bem com este tipo de trabalho nos seus colaboradores, sendo mais frequente. E, portanto, acho que essas duas lógicas existirão. Essas lógicas têm uma série de derivadas que vamos ter que explorar. Claramente os escritórios são mais pequenos. Claramente. Nós já vamos, aqui em Lisboa, vamos fechar pelo menos 20% do escritório, e quando as pessoas voltarem, vão voltar para um escritório que será 20% mais pequeno. O meu colega de França está a dizer que eles em França têm 2 edifícios um em frente do outro, que vai fechar um dos edifícios já em junho. Portanto, as pessoas vão voltar só para 60% do espaço total. Okay? E, portanto, que quer mesmo que exista uma percentagem importante de dias que as pessoas passem fora do escritório a trabalhar. Okay? O meu colega que faz o Southern Cone é aquela zona de Chile, Argentinas, Paraguai, Uruguai, Bolívia, etc. Quer passar apenas a ter um escritório físico na Argentina. Quer fechar os escritórios, os edifícios dos países pequenos, quer fechá-los de vez. Okay? António, deixa-me fazer-te uma pergunta. Achas que isso é um movimento temporário? Não. Não. Ou achas que é algo que veio para ficar, essa nova relação física com o local de trabalho? Acho que é algo que vem para ficar. Acho que teremos locais de trabalho mais pequenos e diferentes. Também diferentes por inerência de serem mais pequenos. Mas que teremos locais de trabalho muito mais partilhados. Portanto, esta noção de lugar físico próprio, acho que será, acho que acabou. E em cima disso, em cima de lugares físicos diferentes, também serão partilhados não é partilhados, serão desenhados de forma diferente. Para vos dar uma noção, por exemplo, em Inglaterra, que andava há muito tempo a experimentar a volta disto do Agile, os escritórios eram divididos em 3 tipos de locais entre os quais a pessoa navegava. Era um tipo de local para silent work, portanto, onde a pessoa ia quando queria trabalhar sem ser interrompido, podia ser um espaço partilhado, mas em silêncio. Um tipo de local para reuniões e um terceiro tipo de local para shared work, onde podiam ser reuniões, mas onde poderia haver mais algum movimento à volta. E, portanto, não sei se é exatamente este o tipo de desenho que vai sobreviver, mas haverá tipos de desenho diferentes no futuro do que o tipo de desenho que temos quando temos a nossa secretária ou o nosso gabinete ou as nossas coisas. Aqui em Lisboa o que vamos ter é... Já limpámos as secretárias todas e temos 300 caixas de plástico onde pusemos os bens das pessoas e que a partir de agora arrumam e desarrumam diariamente quando estiverem nos escritórios suas coisas. Okay?
mas que terão as menores possíveis. Portanto, isso vai mudar claramente a estrutura. Mas esta mudança de estrutura tem pelo menos dois efeitos colaterais que já são óbvios. Não é, mas é óbvio como é que os vamos endereçar. Um é a medição de desempenho vai mudar. Quer dizer, a medição de desempenho típica, que é presencial, tem dois elementos muito importantes. Um, que é o desempenho que se consegue medir. E o segundo acabava por ser uma medição de potencial que é muitas vezes aferida pelo tipo de intervenção que a pessoa tem. E também, historicamente, apesar de nunca ser desejável, mas mais do que documentado, pela empatia que a pessoa cria com os outros. Ponto. E, portanto, sabe-se muitas coisas sobre as carreiras das pessoas, o que se sabe é que as pessoas têm que ser boas, mas também a forma como é julgado o seu potencial tem muito a ver com a dinâmica que criam com as pessoas que trabalham com elas. Ora, a menos presença física e a dinâmica digital é claramente diferente. Claramente diferente. E, portanto, como é que se vai avaliar pessoas quando as temos menos vezes junto a nós e quando eventualmente podem estar junto a nós 30% a 40% do tempo total, implica um foco muito maior no desempenho e não é claro exatamente qual é o tipo de desempenho que se consegue medir, apesar de muitas vezes acharmos que essa é a forma mais nobre de remunerar as pessoas. Portanto, implica muito mais foco no desempenho e implica o desenvolvimento de capacidades interpessoais diferentes, porque as digitais são diferentes das físicas. E, portanto, vamos começar a medir pessoas de uma forma diferente. A segunda coisa que também, seguramente vocês já pensaram e muita gente está atenta, é como é que se desenvolve cultura com menos presença física. Quer dizer, a cultura é muito desenvolvida hoje em dia pela partilha próxima de histórias, valores, atitudes, modos de fazer coisas. Mas não implica, tem implicado alguma proximidade física para passar este conhecimento e esta forma de fazer coisas. Num mundo onde as pessoas estão cada vez trabalham mais, ou onde o trabalho individual é muito mais forte e a partilha com outros membros da mesma empresa é muito menor, a forma de criar cultura tem que ser repensada. Não quer dizer que seja impossível, mas é diferente. É claramente diferente. E há muitas funções que mudarão a sua forma de fazer trabalho. Agora, quando, como, acho que vamos todos aprender. Terá o tempo de implementação necessário a estes fenómenos, mas o que nós estamos aqui a fazer hoje, que é provavelmente a forma futura de transmitir conhecimento e discutir ideias, ou de criar conhecimento e transmiti-lo, era muito menos, já existia, mas era muito menos presente há 3 meses. E agora temos toda a certeza que vai ser assim para a frente. Mas isto também implica uma reestruturação da forma como formamos as pessoas. Por exemplo, deixamos de precisar de middleman na formação. Ou seja, esta história de alguém que vem tipicamente regurgitar conhecimento que não é dele, mas que ele aprendeu, mas foi criado ao trem, será menos necessário quando as pessoas se habituaram a ir buscar esse conhecimento diretamente a quem o criou, desde que a pessoa que o criou seja um comunicador razoável, senão outras formas têm que ser encontradas. Portanto, isto vai mudar muito, quer dizer, isto vai mudar muito. Isto também vai mudar, mas não é nada de especial, o mundo está sempre a mudar. Agora vamos nesta direção. Se calhar outra coisa que é muito interessante também, que já se sabe da China, é que a nova atitude dos consumidores não acabou necessariamente com a lógica que existia até há uns meses de
preocupação com o clima, preocupação com a terra, etc. Pensava-se, tipicamente, o que se sabe é que em períodos de recessão as pessoas preocupam-se menos com esses temas e preocupam-se mais com a parte mais material da vida e, portanto, com o custo dos produtos, a sua aplicabilidade, a sua eficiência, etc. O que parece ter acontecido na China é que há uma maior apreciação pelo meio ambiente, pela qualidade do meio ambiente e pela interação que temos com o meio ambiente após o início deste período novo. Porque parece haver a noção de que, e não tirem disto mais exatamente do que esta noção vaga, de que esta má interação com o meio ambiente nos pode estar a causar alguns efeitos colaterais e, portanto, há uma maior apreciação de que viver em harmonia com o exterior será benéfico para a raça humana. Okay? E, portanto, existe um pequeno lastro desta noção de que se calhar temos de ter mais cuidado com as coisas à nossa volta para não sermos também afetadas negativamente por elas. E, portanto, haverá, como sempre, haverá muitas tendências telúricas, mas haverá algumas que eu julgo que se tornarão mais notadas. E algumas que se podem tornar notadas no imediato. O facto de passarmos a fechar em Lisboa uma parte importante do nosso escritório impactará em muitas coisas, impactará no dia-a-dia das pessoas, impacta no dia-a-dia dos cafés e dos restaurantes aqui ao lado, impacta no negócio do parque de estacionamento que é quase só nosso, whatever, quer dizer, estas coisas depois têm efeitos em onda difíceis de medir. A prazo, claramente iria impactar o mercado imobiliário. Se as pessoas não têm que vir trabalhar todos os dias, podem viver mais longe dos centros da cidade. Bom, essa é claríssimo, não é? Portanto, há uma quantidade de coisas que mudarão se esta forma de trabalhar se instalar. E eu acho que é evidente que esta forma de trabalhar se vai instalar. Outra coisa que também muita gente já faz notar é a dificuldade em suster cadeias de abastecimento tão longas e tão concentradas. Um dos problemas que nós tivemos em Lisboa foi que a nossa principal fábrica de detergentes era em Itália. E houve umas semanas em que era muito difícil tirar produto de Itália ou sequer convencer camionistas a ir lá. Pois. E, portanto, provavelmente multiplicar pela Europa os sítios de abastecimento dos produtos, e digo só pela Europa, não estou a falar de outros continentes, será também um dos resultados futuros deste momento do tempo. Haverá mudanças, sim, isso há sempre. Algumas serão significativas e, sobretudo, inesperadas há uns meses, sim. António, aproveitando algo, saltando aqui um bocadinho a ordem que tinha combinado com o... Mas aproveitando duas coisas que disseste, ia-te fazer duas perguntas. A primeira é, se vamos começar... No mundo global tínhamos redes de produção e distribuição também globais, e esse fenómeno ou essa característica pode estar neste momento bastante em causa. Achas que vamos ter redes mais regionais, fidelidades mais regionais, até por via da instalação de uma certa, eu já ouvi esta expressão, de uma certa guerra fria, e que agora já não é militar, é também política, mas também assente em temas comerciais e em relações comerciais entre o Ocidente e a Ásia, entre os Estados Unidos, a Europa e a China. Vamos ter um mundo mais regional do que aquilo que temos até agora? Essa era uma primeira pergunta. E falaste aí há pouco no tema da maior preocupação que detectaram na China relativamente a temas mais ambientais, de maior sustentabilidade, etc. Isto é algo que passará para o outro lado do mundo, passará também a ser global. Vamos ter uma economia, vamos ter mais interesse por uma economia mais sustentável, mais assente na transição energética, no recurso a economias, a energias renováveis. Vamos ter uma economia mais verde e mais sustentável? Eu acho que a primeira é mais fácil de responder que a segunda, portanto deixa-me começar pela segunda. Ninguém sabe, mas se eu tivesse que apostar, sim.
E porquê? Ninguém sabe, porque tipicamente o que se diz é que em momentos recessivos, e portanto nós claramente temos um momento recessivo, isso não há dúvida. A questão é, mais uma vez, a profundidade e a duração. Em momentos recessivos, o típico dos consumidores e dos decisores é concentrarem-se em medidas que são muito mais de curto prazo, porque a pessoa, obviamente, tipicamente quer sobreviver à crise tão bem como possível, e sobretudo sobrevivê-la, e depois sobrevivê-la tão bem como possível. E, portanto, há muitos negócios na margem que não sei se regressam ou que mantêm práticas que, não sendo sustentáveis, são necessárias para a sobrevivência. E isso tipicamente leva a uma manutenção das formas de fazer as coisas mais instaladas, mais seguras e muitas vezes mais baratas. E, portanto, uma empresa que está em recessão preocupa-se menos em investir no futuro. Ponto. Até porque não tem essa possibilidade. E, portanto, em recessão, a adoção de novos modelos ou de novas energias, etc., a não ser que sejam tipicamente muito mais eficientes, é menos feita. E elas, como muitas das inovações, tendem a não ser muito ineficientes nos primeiros tempos, muito eficientes nos primeiros tempos. Portanto, se alguma coisa, poder-se esperar que uma recessão atrasasse a adoção de investimentos que, para se justificarem, precisam de muito tempo, ou que só se podem ser justificados numa lógica altruísta e não numa lógica puramente económica. Isso seria o típico. Parece ser o caso que, se os consumidores se preocupam com estes temas, ainda mais agora, e se os consumidores de facto os adotarem, porque também, mais uma vez, o que sabíamos é que os consumidores são melhores, a expressão em inglês seria pay lip service, portanto, são melhores a propagandearem estes temas do que a adotá-los nos seus consumos. Se o consumidor, de facto, demonstrar uma maior adoção, é inevitável que a indústria siga. Portanto, se até há pouco tempo não esperávamos que isto viesse a levar a um incremento da adoção de lógicas sustentáveis, etc., uma lógica maior, agora já esperamos. Agora esperamos que leve. Mas, live and learn, quer dizer, nós estamos no princípio de uma recessão. Se fosse uma recessão profunda e comprida, tem resultados muito diferentes do que uma recessão curta e pouco profunda. Não é a mesma coisa. Okay? Portanto, acho que depende muito da duração e profundidade da recessão, o impacto que ela tem na adoção de novas tendências. Bom. Local versus mundial ou regional é é provavelmente inevitável, mas com efeitos mais profundos do que podem parecer à primeira vista. Portanto, a história da economia nos últimos 20 anos não é nada mais do que a história da globalização e dos efeitos de custo que essa globalização veio a ter. Ponto. Pode-se demonstrar de uma forma relativamente fácil que todos os grandes ganhos de produtividade da economia se deveram mundial e, portanto, dos seus países, se deveram sobretudo à deslocalização da produção e a pôr produções em sítios cada vez mais eficientes e, portanto, e numa troca crescente, numa especialização e numa troca crescente entre os países. Ponto. Quer dizer, e se fizermos 20 anos de história económica e de crescimento económico, quase todo o crescimento económico que aconteceu nos últimos 20 anos, à exceção feita do crescimento populacional, que obviamente também traz com ele um crescimento dos recursos e um crescimento do tamanho da economia,
é basicamente o crescimento das trocas internacionais. Trocas internacionais essas que, apesar de tudo o que se diz e se escreve, têm continuado a aumentar a um ritmo muito grande. E, portanto, mesmo nos últimos anos, e toda a pressão que as autoridades americanas fizeram sobre estas trocas originadas de alguns sítios, mesmo assim, o comércio internacional continua a crescer a ritmos muito elevados e cada vez maiores. Ponto. E, portanto, foi só isso, exagerando um bocadinho, foi só o crescimento do comércio internacional que levou foi só o crescimento do comércio internacional que levou ao crescimento económico mundial. Isso e o crescimento internacional. Não houve mais nada. Podemos dizer aqui uma outra coisa, mas é mínimo, foi anedótico. Foi basicamente isso que levou o mundo a crescer. E, portanto, nós estamos a abandonar, não acredito que se abandone a única coisa que aumentou o bem-estar das populações. Agora, que é verdade que também revelou alguns riscos nos últimos meses, sim, também revelou. E, portanto, que haverá alguns cuidados extra, acho que é inevitável que haja cuidados extra. Duvido que se atire o bebê fora com a água do banho. Ou seja, o que o mundo ganhou com o aumento da globalização em termos económicos, depois também pode-se discutir muitas outras coisas e eu provavelmente não seria a melhor pessoa para falar sobre isso, mas o que o mundo ganhou em termos económicos com a globalização, julgo que não quererá sacrificar, mesmo que de primeiras aqui e ali essa ideia exista, mas existe só como ideia genérica, sem ainda ninguém lhe ter afixado uma etiqueta de preço. Quando se perceber qual é a etiqueta de preço que vem com esta ideia genérica, acho que isso fará repensar os balanços que as pessoas estão determinadas a fazer. Dito isto, é verdade que eu acho que haverá muito mais cuidados com o local e com a fragilidade das cadeias de abastecimento do que existiu até agora. António, eu aproveitava só para fazer aqui uma espécie de provocação em relação a esse último tema, que é o seguinte: pelo que nos está a dizer, a iniciativa de deslocar os centros de produção para perto do consumidor não é uma iniciativa que vai nascer das empresas em si. Ou seja, é uma iniciativa que vai nascer, se calhar, por imposições políticas ou outros incentivos estatais, como em relação a impostos. É uma conclusão acertada ou... Sim, mas é quase impossível isso, não é? Quer dizer, é quase impossível por duas outras razões. Os Estados Unidos são outras questões e eu sentia mais confortável falar da Europa e de Portugal e da Europa. Os Estados Unidos são outros. É uma lógica muito diferente, uma lógica que eu conheço pior e, portanto, não me queria atrever a ter opiniões profundas sobre temas que eu conheço mal. Mas na Europa, a possibilidade dos Estados de obrigar a localização de determinadas empresas é muito difícil no contexto da lei europeia. 2. Em Portugal ainda mais difícil é um Estado que não tem dinheiro nenhum para fazer o que quer que seja. E, portanto, a ideia de o Estado poder incentivar ou desagravar fiscalmente é muito distante. Portanto, que possa existir uma retórica à volta disso, tenho essa noção. Que essa retórica, se alguma vez possa transformar em algum instrumento pesado, com impacto, tenho muito mais dúvidas. E, portanto, respondendo à sua pergunta, as empresas terão pouco incentivo para o fazer,
a não ser para colmatarem deficiências de fragilidade que descobriram, não têm um incentivo económico maior. Os Estados, pelo menos o nosso, ver-se-ão impossibilitados de o fazer. O que poderia acontecer é haver uma pressão grande do consumidor para isso. E toda a gente responde a pressões do consumidor. Portanto, se Manel, Lourenço, eu, etc., passarmos a consumir local e exigirmos a consumir local, isso obviamente faz florescer uma indústria à volta disso. O que é verdade é que o consumidor também tem sido mais pródigo em usar a retórica do que usar a bolsa nestes temas. E, portanto, pode haver uma quantidade interessante, meritória de projetos locais que terão nichos, mas há uma diferença grande entre o nicho e a globalidade do mercado. E, portanto, Diga. Essa bolsa tem necessidades também, não é? Pois, sobretudo no momento em que essa bolsa tem necessidades. Como a nossa tem tido neste último, seguramente neste século e no final do século passado, não é? onde Portugal tem tido uma performance, um desempenho económico medíocre, talvez fosse ainda uma forma simpática de descrever a coisa. Dito isto, já agora, aproveitando isso, nós estamos a começar a ter aqui uma retórica a nível nacional, ibérico, em alguns países europeus, de haver necessidade de uma maior intervenção do Estado na economia. Tudo isto está a acontecer é também um sinal das fragilidades decorrentes da menor intervenção do Estado da economia nos últimos anos, nas últimas dezenas de anos, em que se foi criando um movimento gradual de que devemos ter tanto menos Estado quanto possível e tanto mais a economia privada quanto possível. Isto faz sentido? É uma consequência dos tempos e desta crise e deste refúgio no Estado? Achas que vamos ter isto? Vamos ter uma dinâmica de maior crescimento da intervenção do Estado na economia? Ou o Estado também não vai poder fazer porque não tem meios para tanto? Vamos ficar na mesma? Acho que a necessidade regulatória, essa é grande e crescente. Portanto, a necessidade do Estado regular a economia, genericamente, é uma necessidade que qualquer sociedade desenvolvida tem. E, portanto, haver uma regulação no sentido, em 300 sentidos. Tipicamente, uma das coisas mais preocupantes, como toda a gente sabe, é que economias desenvolvidas tendem à concentração das empresas e, portanto, essas concentrações baixam a concorrência e, portanto, é preciso uma regulação para uniformizar a concorrência de uma série de mercados. Essa é a forma mais típica. Isso todos queremos e todos mantemos. A intervenção do Estado na economia, todos nós poderemos ter uma perspectiva política sobre ela. De um ponto de vista de uma perspectiva económica, não há nenhuma dúvida. O desenvolvimento económico é tipicamente muito melhor feito sem essa intervenção. Ponto. Quer dizer, podemos ter perspectivas políticas, perspectivas da ciência económica, não há dúvidas nenhumas sobre o resultado da intervenção estatal. Portanto, sabemos que a maior intervenção estatal corresponde tipicamente a uma desaceleração da possibilidade de desenvolvimento da economia. Nós, em Portugal, temos esse exemplo evidente. Temos um exemplo evidente do impacto que intervencionismos maiores têm tido na performance da nossa economia. Acho que todos temos a noção de que Portugal tem perdido, e só este século,
cerca de um lugar na competitividade económica mundial, no ranking mundial de países, todos os anos perde um lugar e é ultrapassado por outro país. Só há 2 países que no século XXI tiveram pior performance que Portugal. E isto são dados do FMI, portanto, não meus, são insuspeitos. Só deixámos para trás, no mundo inteiro, nos 190 países do mundo, só há 2 que performam pior que Portugal, que é a Grécia e a Venezuela. Qualquer outro país, até a Coreia do Norte e Cuba, performaram melhor que Portugal economicamente nestes últimos 20 anos. Vamos ser ultrapassados na lista de economias mundiais. Os 2 países a seguir que nos vão ultrapassar são o Uzbequistão e a Etiópia. O Uzbequistão e a Etiópia serão, nos próximos 3 a 4 anos, economias maiores que Portugal. Portugal, há 50 anos, enfim, no final das décadas de ouro, portanto, no início dos anos 70, Portugal era a 22ª maior economia do mundo. Estamos a falar do Portugal metrópole. Okay? Era a 22ª maior economia do mundo. Hoje em dia somos a 45ª. E, portanto, acho que não temos noção, não temos nenhuma razão para acreditar que algo de bom venha se continuarmos nesta senda, porque temos 50 anos que demonstram que nada de bom vem da forma como temos gerido enfim, o Estado, o Governo e a economia. Só tivemos em 50 anos 2 momentos onde convergimos para a média dos melhores países. Foram os anos logo pré e pós-entrada na CEE, portanto, com o influxo de dinheiros comunitários e com a abertura dos mercados. Mas, para 4 anos em 50, onde a economia convergiu para os melhores países. Foi quando os melhores países nos deram dinheiro. Pois. Com um quadro tão... com esta deriva no tema, mas muito importante, obviamente, e com um quadro tão negativo, não sei. Há aqui várias outras questões relacionadas com o nosso tema. Não sei, Manuel, podemos voltar aqui ao... Não, voltamos então aqui um bocadinho ao nosso tema. Nós já falámos aqui um pouco de como é que as empresas se vão reorganizar e ajustar o seu modelo de negócio, a sua organização, eventualmente com impactos na sua cultura neste mundo Covid. Já falámos um pouco também na reorganização da economia em termos globais, mas eu queria voltar aqui a um tema que aflorámos um pouco e que tem a ver com a criação de barreiras. Com a criação de barreiras vai haver maior determinismo para comprarmos em função da origem dos produtos, ou seja, pegando no caso dos Estados Unidos ou pegando no caso de alguns países europeus, nós começamos a notar, também do ponto de vista do direito, nós começamos a notar que começa a haver um movimento no sentido de limitar, por exemplo, investimentos chineses, de limitar a originação de produtos chineses. Vamos começar também nesse aspecto, e voltando àquela ideia de guerra fria comercial, vamos aproximar mais de um bloco consumidor que está assente em ligações também políticas e sociais. Vamos comprar mais na Europa, mais nos Estados Unidos, mais numa certa civilização ocidental. Vamos deliberadamente comprar menos da China, até porque se comprarmos à China estaremos, aqui entre aspas, a trair os nossos aliados naturais europeus, Reino Unido, Estados Unidos, ou não. Ou o mundo vai continuar como antes, com toda a gente a comprar na China e a China a ser uma fonte de abastecimento para todo o mundo. Manuel, eu diria que haverá alguma atenção e alguma restrição. As benesses que a globalização tem trazido
são muitíssimo difíceis de desistir ou de aceitar pelas populações o preço desse abandono. Okay? Portanto, acho que a tentação existirá, e estou a falar sobretudo da Europa, a tentação existirá, mas não estou a ver como é que se consegue retirar ao consumidor essas vantagens a bem de uma resiliência superior da economia, que é enfim, uma noção distante e até muito discutível. Okay? Portanto, agora, os Estados Unidos, etc., que têm possibilidades muito mais... têm possibilidades económicas e possibilidades organizacionais de o fazerem, não te consigo responder, não sei o suficiente. Okay? Porque a própria Europa ganhou grande parte da sua presença económica também exportando para a China. Quer dizer, não é? Portanto, quer dizer, o que fez este motor económico europeu, que é a Alemanha, basicamente é, estou a exagerar, mas em grandes números, é as enormes exportações industriais da Alemanha para a China. E, portanto, a criação deste enorme músculo alemão, que depois, por sua vez, levou atrás uma parte importante da Europa. Okay? Eu não estou a ver a Alemanha a abandoná-lo, nem a China a querer abandoná-lo, e, portanto, não estou a ver a Europa a conseguir fazê-lo contra a vontade deste... enfim, até porque isto terá um preço, não é? Ou seja, se nós alterarmos aqui a lógica e quisermos comprar menos na China, vamos também, como dizes, vamos exportar menos para a China e vamos comprar, e se quisermos fazer cá em vez de fazer na China, vai ser com toda a probabilidade muito mais caro. E, portanto, por um lado, vamos estar a fazer coisas mais caras e as pessoas vão ter maior dificuldade de aquisição, vamos estar a alterar completamente a lógica do mercado. E, sobretudo, vai tudo ficar mais caro. E no momento em que nós estamos a entrar numa fase de recessão, como mencionas, pode ser mais ou menos rápida de recuperar, mas vai tudo ficar mais caro. Portanto, não vai haver... Acho que não vai haver dinheiro para isso. Não vai haver dinheiro para essas brincadeiras. A comprares em alemão tudo aquilo que compras em chinês. É? Imagina-te a comprar tudo o que tu hoje em dia compras a preços que já te habituaste, de repente compras tudo em alemão a preços a que estás habituado de ver um e outro. Isto é anedótico, mas é para te dar o trade-off que terias que fazer. Portanto, os teus computadores passam a ser alemães, os teus telemóveis passam a ser alemães, sei lá, os agrafadores... Passa tudo para o dobro do preço. Pronto, é o que é. Eu sei que é anedótico, mas não é assim tão diferente. É que se tu acabas com a China, a tua fábrica é a Alemanha. E, portanto, passas a comprar local, mas muito mais caro. Porque perdeste todo o benefício que tens por comprar num sítio muito mais barato de fabricar. É verdade que também tens uma resiliência estratégica superior. Os consumidores tipicamente têm muito pouco paciência para a resiliência estratégica superior. Okay? Essa palavra. Sim, queria, ainda nesse tema, se calhar aqui a questão pode passar não por obviamente um protecionismo total a todos os produtos, mas a pergunta aqui é saber se existem alguns produtos, alguns setores, algumas indústrias em que faça mais sentido por outros tipos de segurança e até de segurança do mercado existir esse protecionismo.
Eu estou a pensar, por exemplo, no setor que o António poderá conhecer bem, que é o agroalimentar. Ou seja, se a dependência entre vários países que existe hoje em dia, se em tempos de crise, de pandemia, de guerra, não coloca alguns riscos que façam repensar, mesmo que a um custo maior, mas a certos níveis de produtos não façam repensar essa redistribuição da produção. O Hugo tem toda a razão, mas eu acho que Portugal não é autossuficiente em... António, deixa-me só dizer, neste caso não estou só a pensar em Portugal, mas pelo menos penso em blocos, União Europeia, América, Ásia. Mas eu ia começar por aqui para depois ir extrapolando. Portugal não deve ser autossuficiente em matéria alimentar desde, não sei, a Segunda Guerra Mundial, de bem 80 anos, uma coisa qualquer assim. É esta magnitude. Né? Tipo, e a Europa também não há imensos anos. Acho que poderia haver, eu não sou especialista, mas acho que poderia haver ajustes, sim. Mas é evidente que os hábitos do consumidor e a especialização levou a uma diferença de preços de produção entre determinados blocos que são abissalmente diferentes. E, portanto, a recentração da produção só poderia ser feito anulando as vantagens que essa especialização teve. Isso é imenso dinheiro. Okay? É imenso dinheiro. E obrigaria, em muitos casos, também a mudanças de hábitos que não são impossíveis de se fazer, mas que demoram algum tempo. Portanto, a ideia de que Espanha, França e Itália, o Vale do Pó, seriam os celeiros da Europa, sim, isso pode existir. Mas a economia francesa já é brutalmente subsidiada, teria que ser ainda muito mais. Isso também iria criar balanços regionais muito difíceis e implicaria, por exemplo, Portugal, que é o parente pobre, passar a subsidiar cada vez mais a França, o que me parece que também não é a coisa mais evidente para os eleitores portugueses. Portanto, enfim, eu não sou especialista, não queria ter opiniões definitivas, mas parece-me mais difícil de fazer do que acho que dá manchetes bonitas, mas com grandes dificuldades práticas. E, de facto, não se vê nenhum movimento nessa direção, mais do que retórica. Agora, deslocalização de fábricas, desduplicação de fábricas, isso é mais fácil e mais barato. Okay? Passar a abandonar esta concentração europeia de fábricas que existiu, esta concentração de fábricas por continentes que existiu, esta especialização superior que ia havendo. Outro dia, um produto que eu conheço bem, até porque nós somos líderes mundiais e somos líderes cá, que é dos odorizantes. Importar roll-ons da América do Sul ficava a cerca, já com os impostos todos, ficava a 60% do preço dos produzidos na Alemanha ou em França. Okay? Portanto, se importássemos roll-ons da América do Sul, chegavam ao consumidor a cerca de 2/3 do preço que hoje em dia conseguimos fabricar-nos na Europa. E isto é verdade para roll-ons, mas infelizmente ou felizmente, por uma série de boas razões, é verdade para uma quantidade brutal de... Houve uma altura que nós trazíamos vaseline, que é um produto nosso, aquele Vaseline Petroleum Jelly, de avião da Índia, porque era mais barato vir de avião da Índia do que produzi-lo em Inglaterra. E não era mais barato, era muito mais barato. Mas também descobrimos com o tempo que estas concentrações de produções têm efeitos muito perigosos e, portanto, que alguma coisa se vai ter que pagar para diminuir esses riscos. Okay? Agora, depende
da fatura, porque essa fatura inerentemente é uma fatura do consumidor. E o problema, e a grande vantagem dos mercados concorrenciais, é que se você faz, mas o seu colega ao lado não faz, quem vai decidir se você está a fazer bem ou mal não é o Hugo ou o Manel, é o consumidor. Na altura de comprar, vai decidir se quer pagar mais 50 cêntimos por um roll-on que foi feito em França e não na Argentina, ou por um petróleo de gélio que foi feito em Inglaterra e não em Bangalore. Okay? E pronto, e essa é a natureza dos mercados livres a quem devemos todo o crescimento económico que o mundo tem tido nos últimos 200 anos, 300 anos. Portanto, temos que encontrar aqui um balanço e o balanço, no fim do dia, é o consumidor que determina. É dizer, onde é que eu estou disposto a pôr o meu dinheiro? Estou disposto a comprar um produto mais barato que vem de outro sítio qualquer, ou prefiro privilegiar produções locais, toda esta noção europeia, etc., e pagar um bocadinho mais por isso? E esta escolha tem que ser do consumidor, não pode ser dos governos, não pode ser dos governos, porque os governos, obviamente, a tentação máxima seria confinarem o seu espaço, produzir tudo localmente para consumo local e aumentarem assim a sua influência, que historicamente se tem visto que não tem nada de bom, ou muito pouco, estou a exagerar, mas, quer dizer, exagero para fazer um ponto, mas a decisão tem que ser do consumidor. Os números apresentados há pouco não terá certamente nada de bom. Manel. Sim, nós já temos cerca de 1 hora e só para uma última pergunta um bocadinho provocatória, eu acho que já antecipo a resposta, relativamente a Portugal, apenas relativamente a Portugal, e já disseste aqui que estamos no início de um período de recessão, que se espera que seja um período de recessão em U, e o que é que devemos ter mais Estado na nossa economia, devemos ter o mínimo Estado possível na nossa economia, devemos deixar os mercados, digamos que os procedimentos normais funcionarem na nossa economia para agilizar essa recuperação mais rapidamente? O que é que, em termos macro, sem entrar em casos concretos, sem falar em casos concretos, e sabemos que alguns têm vindo nos jornais, o que é que te parece que deve acontecer? Manel, essa resposta enquanto CEO da Unilever, FIMA e da Galo e presidente dos anunciantes, essa resposta só pode ser abordada deste ângulo, deste fórum, não pode ser abordada de ângulos pessoais. Desse ponto de vista, o que podemos dizer é que temos a noção que existe, obviamente uma enorme bondade na regulação e existe também um enorme bem para a sociedade na vigilância de que as regulamentações que existem são acatadas por todos os intervenientes. E isso julgo que todos temos um enorme apreço pelo papel regulatório do Estado e pela capacidade do Estado de conseguir implementar as regulações que existem, que se querem que sejam tanto quanto possíveis universais, ou pelo menos europeias e não locais, porque isso traz um peso superior ao custo. Ou seja, hoje em dia as cadeias de produção são internacionais e, portanto, quer-se que as regulamentações sejam internacionais, porque senão vais ter um problema, sobretudo em países pequenos. E isto não é tão inócuo como parece. Nós queremos lançar um produto, se calhar se chegou esta semana ao mercado, um produto chamado Lifebuoy, que é antibactericida em toda a Europa, menos em Portugal. Portanto, em Portugal temos que andar a cobrir o rótulo da parte que diz antibactericida, porque não é completamente claro que a legislação portuguesa para isso
cumpra e porque os tipos que têm que aprovar isso não demoram normalmente entre 3 e 6 meses a aprovar, apesar de se atravessar a fronteira para Badajoz, ali, portanto, foi assim, em Elvas aquele não é um antibactericida, mas em Badajoz já é. Okay? E isto é o tipo de, portanto, o que leva a que todos os frascos que passem aquela linha têm que levar o autocolante em cima a retirar características ao produto, porque cá a lei é assim. Pronto. Ora, este tipo de episódios e lógicas não queremos. Queremos uma lógica regulatória e uma implementação forte dessas regulações. Não queremos regulações que são só para nós e não queremos regulações que são pouco avisadas. E existem muitas histórias assim. E essas temos todos que combater, porque essas histórias penalizam a nossa economia. Vou-te dar outra história que conheces também deste teor. Nós, Unilever, vendemos um negócio de margarinas à KKR. Temos uma fábrica em Santiria, onde fazemos gelados, fazemos Knorr, fazemos margarinas e iremos fazer a pouco prazo, se Deus quiser, maioneses. Okay? Somos uma fábrica boa, somos a terceira maior fábrica europeia da Unilever, da Unilever em foods, em alimentação. Okay? Vendemos à KKR as margarinas e a KKR tinha uma série de fábricas que comprou na Europa e não era claro onde é que iria concentrar a produção. E a fábrica de Portugal era um competidor forte para essa produção. Descobrimos uma coisa num processo de venda que era que tínhamos uma licença ambiental para todo o site e como o site ia ser separado, precisávamos de duas licenças ambientais. Ok, pronto, era um site, passou a ser dois, não. O novo não é só separar, não é só dividir a licença, precisa de uma licença nova. Prazo estimado para a atribuição de uma licença ambiental, que basicamente era a divisão de uma licença que já existia. 1 ano a 1 ano e meio. E depois vamos explicar aos americanos que temos um pequeno problema a vender a fábrica porque não temos licença ambiental para nos dar. Então, tudo bem, quanto tempo é que isso vai demorar? 1 ano. 1 ano não pode ser, porque o negócio está fechado em 6 meses. Não, 1 ano. Para 1 ano não sei se a gente quer a fábrica. Vai-se para a entidade responsável a explicar que estão em jogo 150 empregos bem pagos e que precisávamos de uma licença que não era uma licença nova, era a divisão de uma licença que já existia. E o Instituto em paz disse, olha, vamos assim, os americanos têm os prazos deles que nós em Portugal temos os nossos. Se os americanos quiserem fechar a fábrica, fecham. Mas cá, aqui em casa, janta-se às 8 e uma licença ambiental demora 1 ano. Portanto, os senhores tirem as ilações que tiverem que tirar, porque nós cá é assim. E destas histórias consigo contar histórias de terror 500. E essa é a parte que não queremos. O concurso, outra que também é completamente conhecida e que também não faz mal nenhum torná-la visível, o concurso de autores da Câmara de Lisboa. Provavelmente vocês, enquanto sociedade de advogados, estão envolvidos com algum dos parceiros de alguma das formas. É uma novela que demora há 8 anos, onde a diferença de receita para a Câmara de Lisboa entre o que atualmente recebe e aquilo que receberia num concurso que já foi ganho, julgo que é 5 milhões de euros por ano, e o concurso está há 6 ou 8 anos para ser homologado. Portanto, os atuais incumbentes estão a pagar as 3 milhões de euros de licença, quando a nova licença são 8. E isto está tudo parado há 6 anos, porque existe pouca vontade política, como aquilo foi uma embrulhada enorme, mal feita, contra o enorme aviso de todas as pessoas que estavam metidas nisto, por exemplo, os anunciantes. Anunciaram desde o princípio que ele estava a ser mal pensado, mal conduzido e que iria dar um sarilho no fim. Deu. Para o sarilho não se tornar visível, julgo que o termo técnico é não homologam o concurso, porque senão isso torna o sarilho visível e, portanto, para não o fazerem, temos os autores de Lisboa a esboroarem-se, porque não são substituídos, porque o concurso não está a ser homologado, e a Câmara a receber 5 milhões de euros menos por ano do que deveria, porque fez um concurso mal feito.
Muito bem. António, nós também tínhamos aqui algumas histórias de terror para partilhar contigo. Imagino. Vocês devem ter muito mais do que nós. Algumas vamos resolvendo aqui e acolá, graças a Deus, mas antes que incompatibilizes com todas as autoridades públicas deste país, eu se calhar ia-te agradecer imenso e dar por encerrado este webinar. Acho que tivemos um número elevadíssimo de pessoas a presenciar este webinar e a acompanhar-nos nesta última hora. Agradeço novamente o teu tempo. Enfim, acho que de facto foi uma sessão muitíssimo interessante. Conseguimos abordar as questões, em geral, as questões que nos foram colocadas pelas pessoas que se inscreveram neste webinar e, portanto, vamos dar por encerrados os trabalhos, cumprimos o tempo mais coisa, menos coisa, conseguimos fazer as perguntas mais coisa, menos coisa. Não sei se vamos fazer mais webinars, mas tenho certeza absoluta que as pessoas gostariam muito de contar contigo aqui nestes webinars ou noutros locais, ouvir aquilo que tu dizes, que faz muita diferença para todos nós e para aqueles que se preocupam com a sociedade portuguesa, com a economia portuguesa e, sobretudo, com de facto não sermos ultrapassados pelo Uzbequistão e pela Etiópia nos próximos meses ou no próximo ano, nos próximos 2 anos e recuperarmos alguns lugares nessa competitividade entre nações. Muito obrigado, António, pela tua presença e pela tua disponibilidade. Um abraço. Obrigado, António. Muito obrigado.